Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor envolva a cada um dos irmãos de uma maneira especial. Louvado seja o Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 19/11 de 2020. Bom é estarmos na presença do Senhor. E com certeza o Senhor há de nos abençoar de uma maneira especial nessa noite, no nome de Jesus. Vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Vamos com certeza termos uma reflexão da palavra do Senhor nesta noite e cremos que o Senhor vai abençoar de uma maneira especial, com grandes bênçãos, com grandes milagres, com grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esse irmão que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro São Luís, na grande e promissora e abençoada cidade de Betim, Minas Gerais. Faz parte da região metropolitana da Grande Belo Horizonte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, você que ainda não é inscrito aqui no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, assina o canal e também aciona o sininho para que sempre que uma mensagem nova estiver no canal, disparará um sinalzinho do YouTube, aí você pode ver a hora que for mais adequada para você, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gravamos geralmente 2 mensagens semanais. Uma vai ao ar domingo, é postada domingo às 19 horas, a outra é na quinta-feira, às 20 horas. Eu tenho certeza que Deus vai continuar a nos abençoar de uma maneira linda e maravilhosa, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar? É momento de oração, vamos falar com Deus e vamos crer que o Senhor muito há de nos abençoar nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por esta noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. A partir de agora, Senhor, esta sala, certamente os lares dos irmãos, tornar-se-á uma casa de oração, porque estamos unidos a este corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, tendo Ele mesmo como cabeça. E certamente, meu Deus, não andamos sozinhos, porque temos um Senhor, temos um Pai, temos um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. E como membro do corpo de Cristo, unidos mediante a fé no nome do Senhor, cremos que o Senhor há de operar maravilhas com a salvação, com a reconciliação, com a cura, com a transformação, com paz, com gozo, com bênção, com milagres, com maravilhas e também com vitórias no nome de Jesus. Pai de amor, o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai querido, bendito seja o teu nome. O Senhor possa falar aos corações, descauterizando a mente, abrindo-lhe, pois, o entendimento, e que o Senhor possa, de uma maneira especial, nos dar ouvidos para ouvir, coração para entender, guardar e colocar em ação a tua bendita e santa palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus e te peço, meu Deus, essa mensagem, ao ser vista hoje, amanhã ou depois, glorifica o teu santo Filho, o meu Senhor Jesus Cristo, operando maravilhas em cada lar, em cada família, em cada matrimônio, para louvor da tua glória,
pois eu creio que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai de amor, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, fala, porque com certeza os teus servos ouvem. Dai-me graças, unção, habilidade e criatividade. E aqueles que hão de receber a tua palavra, que o Senhor dê entendimento mediante a fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Louvado seja o bondoso, maravilhoso, precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a grandeza e toda a adoração. Vamos passar para o momento da palavra, é a nossa reflexão desta noite. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração, vai nos instruir, vai nos ensinar, vai trazer uma edificação, uma consolação e até exortação para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. A palavra do dia está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Mateus escreveu no capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga comigo: louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero ministrar nesta noite sobre o seguinte tema: o antídoto para vencer tentações. Tem vários, mas alguns certamente surgem aqui nesse texto de uma tentação terrível que o Senhor Jesus
passou e venceu. Eu gostaria de iniciar dizendo a seguinte frase: irmãos, Adão foi derrotado pelo diabo no jardim do Éden, chamado lugar de delícias. O Senhor Jesus, o segundo Adão, venceu o diabo no deserto. Ou seja, Adão foi vencido pelo diabo, foi enganado pelo diabo, certamente no jardim do Éden, um lugar lindo, maravilhoso, que tinha tudo de bom e de melhor. Certamente podemos chamar o local, e a tradução literal de Jardim do Éden, é lugar de delícias. Mas o Senhor Jesus derrotou o diabo no deserto. Nos diz a Escritura que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, para o deserto, com propósito e com objetivo de ser tentado pelo diabo. Era um dos primeiros embates, podemos assim dizer, do Filho de Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. Em Cristo tinha essas duas naturezas, mas ele foi tentado não como 100% Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Mas Jesus certamente foi tentado na sua origem e verdadeiramente é humana, no 100% humano. Mas algo aqui eu tenho como lição de número 1 para mim e para você. Na verdade, lição de número 2, porque a lição de número 1 é que o diabo certamente venceu Adão no lugar de delícia, no Éden. E Jesus foi vencedor desse mesmo ser pernicioso, mau, cruel e perverso no deserto. Mas, lição número 2 para mim e para você. O antídoto para vencer o tentador. Irmãos, nós temos que ter a certeza absoluta da nossa filiação, de quem nós somos filhos, ainda que por adoção, mas nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isto é fundamental, porque o versículo de número 17 do capítulo de número 3, quando o Senhor Jesus foi batizado no Jordão por João o Batista, o céu se abriu e, certamente, após descer em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, para revestir Jesus de poder, de unção e de autoridade para a missão tão especial e tão extraordinária que ele tinha, certamente, a Bíblia, no versículo 17, deixa claro que ouviu-se uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, ou em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Irmãos, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado naquele momento de jejum de 40 dias e 40 noites, mas ele foi com a certeza absoluta que ele era filho de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito. Em outras palavras, a própria palavra conduziu a palavra ao deserto para ser provado, tentado pelo inimigo. Mas o Senhor Jesus, como lição número 2 para mim e para você, ele foi sabendo que ele era filho de Deus, porque
uma das primeiras, na verdade, as duas primeiras ápice da tentação que Cristo passou, quando, logo no versículo de número 4, o diabo colocou nas entrelinhas dúvidas, se tu és filho de Deus. Na segunda tentação, que ele já é no pináculo do templo, certamente, ele torna a repetir, se tu és filho de Deus, ou seja, ele estava tentando Jesus para ver se Jesus entrava em contradição ou se tinha dúvida com relação quem Jesus era. Irmãos, nós não podemos termos dúvida jamais no que somos em Cristo. Nós somos chamados para reinar. Isso é Romanos, capítulo de número 8, nos deixa isso bem claro. Nós somos chamados para reinar. E reinar com Cristo. Então, nós temos uma autoridade, nós temos uma unção para reinar de uma maneira extraordinária. Em Colossenses 1:27, nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Olha, isso é muito forte, isso é muito lindo, isso é muito precioso. E Paulo falou, o mesmo escritor dessas duas passagens, de Romanos e também de Colossenses. Ele falou que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos um Pai. O nosso Pai é o Senhor. Nós somos, certamente, nós temos uma filiação, e a filiação minha e sua, como Pai, é o Senhor, o Deus eterno, todo-poderoso, através da obra vicária de Cristo no Calvário. Então, nós temos que ter essa certeza absoluta que nós somos filhos de Deus. Temos que andar de cabeça erguida, sabe? Porque esse é um antídoto precioso para vencermos a tentação do diabo. É termos a certeza de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Isso é uma certeza absoluta. Outra certeza que Jesus tinha, além de ele saber que era filho de Deus, ele sabia que ele era amado do Pai. Nós temos que ter a certeza que o Senhor Jesus nos ama. Nos amou com amor tão intenso que foi capaz de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Vale a pena, meu irmão, usar esse antídoto. Qual outro antídoto que o Senhor Jesus usou para derrotar o tentador, o diabo? Ele usou o antídoto da fé. Primeiro, ele usou o antídoto da certeza da filiação que tinha com o Pai, a certeza do amor do Pai. E ele usou o antídoto da fé, mediante a palavra escrita que tinha naqueles dias, os 39 livros da primeira aliança. E o Senhor Jesus pegou o capítulo número 6 e o capítulo número 8 de Deuteronômio, em todas as três tentações violentíssimas que o diabo atacou de uma maneira cruel, de uma maneira perversa, de uma maneira má, de uma maneira terrível. Jesus certamente usou o antídoto da fé na certeza da palavra invencível, inviolável, poderosíssima do nosso Deus, irmãos. Isso é o antídoto para derrotar os ataques do inimigo. É a filiação que nós temos que ter certeza que somos filhos de Deus, que fomos chamados para reinar com Cristo, Cristo em nós, a certeza da glória, e também o antídoto da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o antídoto da palavra do Senhor, o antídoto da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, o antídoto da comunhão, o antídoto de termos uma vida separada para o nosso Deus,
temos uma certeza que o Espírito da verdade habita em mim e habita em você, que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo com uma missão ou para uma missão. E nessa missão nós somos mais do que derrotados. É isso? Não, irmão. Nós somos ungidos com uma missão para sermos o quê? Mais do que vencedores. Sabe? Isso é muito importante. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, com o único e objetivo propósito de ser tentado pelo diabo. E certamente Jesus decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites. E nos diz a palavra de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No momento, no ápice do momento de mais fragilidade, podemos assim dizer, na sua humanidade, de Cristo Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, que é a fome. É violentíssima. A sede de água é terrível. É básico para o ser humano viver. Água e comida. A Bíblia não fala que o Senhor Jesus jejuou de água, mas pelo menos fala que ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. Após esse período de 40 dias e 40 noites, ininterrupta, contínua, o tentador apareceu no momento de mais fragilidade do meu Senhor e do seu Senhor. Pensa você que o inimigo não age contra mim e contra tu, contra nós, contra você, irmão, irmã, da mesma forma? Se tem área em você ou em mim, se podemos considerar que somos fortes, e se é que somos, eu sei que eu sou forte em Deus. Sabe por quê? Porque as minhas armas não são carnais, porque a minha milícia não é carnal, mas certamente as minhas armas espirituais, poderosas em Deus para destruir sofisma e fortaleza. Isso é 2 Coríntios, capítulo 10, autor do versículo 3, 4 e 5. 4 e 5, você encontra esse texto lá. E é verdade, porque a nossa milícia não é carnal. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas se tivermos alguma parte em nós, alguma área em nós, que às vezes somos mais fortalecidos, pode ter certeza que ali o inimigo não vai gastar fogo, podemos assim dizer, ainda que fogo estranho, sabe? Não vai gastar fogo, não vai gastar o armamento dele naquela área. Ele vai na área que nós estamos vulneráveis. E por incrível que pareça, as 3 áreas que o diabo tentou Jesus é a mesma 3 áreas que Adão foi tentado e cedeu à tentação, que é chamada de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Podemos chamar da deidade do homem. Sim, a mesma situação. A mesma situação. Lá no Éden, Adão foi tentado, ou Eva foi tentada, e depois Adão caiu, infelizmente, voluntariamente, porque quem foi tentado foi Eva. Adão simplesmente foi conduzido por Eva para comer, mas Adão não foi tentado, mas Eva foi. Mas começou de que maneira? Vendo uma planta, vendo um fruto, que tinha uma proibição, uma restrição para aquele fruto. Não tinha restrição nenhuma, nem para a árvore da vida não tinha, antes do pecado. Depois do pecado teve. Mas antes do pecado, nem a árvore da vida, antes do pecado, não estava restrita. Não tinha restrição, não.
Só a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde Eva foi tentada? Justamente para comer o fruto. E aonde Jesus foi tentado? No momento da sua vulnerabilidade, podemos assim dizer, humanamente falando, no lado humano de Cristo 100%, que era 100% humano. Justamente na comida. E o diabo vem justamente na primeira provação ou na primeira tentação, dizendo: dúvida, se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem em pães. Jesus estava no momento frágil de quê? Está aqui, ó, versículo 2. Jesus estava com fome. Mas se Jesus cede à tentação do diabo, ou seja, usando o poder de Deus, usando o seu poder, a sua grandeza, sim, a unção que Deus tinha dado para ele, do Espírito Santo, ele não tinha passado na primeira prova, e eu e você, a nossa salvação, ó, na primeira provação, o Senhor, infelizmente, tinha falhado se ele usa o poder de Deus para transformar pedra em pães. Mas o que ele responde para o diabo? Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverás o homem, mas o homem viverá de toda palavra que saia ou que procede da boca de Deus. O que Jesus está falando? O alimento para o corpo físico é muito bom, mas o alimento espiritual é extraordinário e excelente. E no momento, não é momento de eu comer pão, não é momento de eu demonstrar o meu poder para ceder à sua tentação. Jesus usou o antídoto da fé, da obediência e da palavra de Deus. Quer vencer as tentações? Usa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Usa o nome de Jesus. Usa o poder da oração. Usa o poder da fé na palavra do Senhor. Por isso, irmãos, é muito importante eu e você conhecermos como eu e você vamos usar aquilo que nós não conhecemos, hein? É igual pegar um aparelho eletrônico, um eletrônico propriamente dito, não ler absolutamente nada e nem tentar mexer. Significa o quê? Que ele tem 1001 recurso, parece até aquela história do Bombril, né? 1001 utilidade, mas você não usa nenhuma direito, porque você não tem habilidade com aquilo, não conhece nada daquilo, não procurou ler o manual de instrução. Qual que é o manual de instrução para mim e para você? Viver aqui na Terra e depois ser levado por esse manual de instrução para o céu. Hã? Qual que é? A Bíblia é sagrada, essa aqui, ó. Ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso é o manual de instrução para mim e para você. Mas às vezes os crentes têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça de orar, não consegue jejuar, não consegue ter um momento de consagração ao Senhor, sabe? Não quer procurar conhecimento, sabe? A Bíblia está à disposição nossa, lá na sua casa, na minha casa, mas não quer ler. E muito menos quer. Às vezes uns não quer nem culto da igreja, né? Sabe como é que é? Pois é. Mas o antídoto para vencer a tentação está aqui, ó. O diabo, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Se Jesus tivesse cedido a essa tentação, simplesmente, ó, num piscar de olhos, ou só nisso aqui de Jesus, aquele deserto que estava lotado de pedras se tornava padaria para tudo enquanto é lado. Mas ele não estava com esse propósito. A comida para ele, naquele momento, não era o mais importante. A comida logo a seguir viria, porque no final, no versículo número 11, após o ápice das 3 tentações, vieram os anjos do Senhor e o serviu. Serviu com o quê? Com alimento, meu irmão.
Qual alimento, minha irmã? Para ter força para sair daquele deserto e vir até a Galiléia e aí por diante para o Nazaré para continuar fazendo a obra do Senhor. É isso aí. Então, meu irmão, então, minha irmã, esse é o verdadeiro antídoto. Aí, o diabo não satisfeito com a resposta que o Senhor tinha dado, ou seja, numa batalha, ou seja, Jesus tinha dado um nocaute no inimigo, mas o inimigo levantou novamente daquele nocaute rápido, podemos assim dizer, e não é que no lado humano de Jesus, de uma certa forma, a Bíblia diz que ele o transportou até o pináculo do templo. Transportar, pelo que eu entendo, tá vendo aqui? Aqui, ó. Isso aqui é uma caneta. Isso aqui, ó. Isso é uma caneta. Transportar para mim é, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu pôr ela aqui bem na direção. Aqui, ó. É, aí. Transportar para mim é isso aí, ó. Ela saiu de cena. Então, a Bíblia diz que o diabo transportou a Jesus até o pináculo do templo, que está construído na, 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 na margem do Vale de Cedron, ou estava naqueles dias, e segundo os historiadores, o pináculo era a parte mais elevada ou mais alta do templo. Segundo dizem, tinha 70 metros de altura nesse sentido para o Vale de Cedron, podemos assim dizer. Não sei se para frente, para a direita ou para a esquerda, que eu não conheço Israel. E muito menos pesquisei nada, nem em Google, nem em geografia bíblica e por diante. Mas eu sei isso aí, que o pináculo do templo tinha 70 metros de altura e dava na direção desse vale chamado Vale de Cedron. E o diabo, percebendo que Jesus usou a palavra viva do Deus Todo-Poderoso para dar o primeiro nocaute, sabe? Dar um jab direto na ponta do queixo do inimigo. Sabe como é que é? Para calar o bicho. O bicho levou Jesus até o pináculo do templo. E agora o inimigo estrategista, né? Hein? Estrategista. Ele usou a palavra de Deus também para tentar Eva lá no jardim. Agora usou o Salmo 91, versículo 10, versículo 11, sabe? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te segurar nas tuas mãos, para que não tropece com teu pés em pedra. Ele percebendo que Jesus deu um jab de direita na ponta do queixo do bicho, aí o bicho agora torna a tentar outra vez. Se és filho de Deus, Jesus tinha certeza. Você tem? Você tem certeza que você é filho de Deus? Ô pastor, eu tenho um pouquinho de dúvida, sabe? Pois é, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você tem dúvida, você precisa de, aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, confessar os seus pecados, sabe? Confessar os seus pecados, empenhar a tua palavra e a tua honra com todo o coração de servir o Senhor. Aí se torna-se, pois, filho de Deus. Porque João 1,12 está escrito: mas todos quanto o receberam, quem? A Jesus. Ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não é da vontade da carne, mas certamente é pela vontade de Deus. Então, se você tem dúvida da sua filiação, porque muitos acham, eu sou filho de Deus. É mesmo? Se você não tiver Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e não tiver nascido de novo da água e do Espírito, você não é filho de Deus coisa nenhuma, rapaz. Moça, moço, você é apenas criatura, viu? E criatura todos são, sabe? Mas filho, só aqueles que têm Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, sabe? E você falar que eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É? Acredita?
mas é o ponto de acreditar mesmo e converter, nascer de novo, da água e do Espírito. Pois é, para esses aí, verdadeiramente, ó, nós estamos no reino e o Senhor nos confiou esse reino para reinar com Cristo, viu? Isso é muito lindo. E aí, quando o diabo levou o pináculo do templo e o tentou usando o Salmo 91, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Deuteronômio 6,16. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque aquilo seria uma tentação. Porque se fosse um acidente, algo acidental, sem planejamento algum, tentando acertar, houve um incidente, acidente ou incidente, algo inesperado, algo não planejado. O Eterno tem anjos, sim, para nos guardar e nos proteger, porque o salmista Davi, do Salmo 34, versículo 7, ele diz, de uma maneira clara, de uma maneira especial, que o anjo do Senhor, não são os anjos, não, é o anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, sabe? Aí Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se Jesus tivesse pulado de lá, nada teria acontecido, podemos assim dizer, com Jesus. Mas para mim e para você, permaneceríamos no nosso pecado, permaneceríamos como criatura de Deus, sabe? Mas quando Jesus não cedeu à segunda tentação, o antídoto para mim e você vencer as tentações, palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo, mais uma vez, segundo jab, se pegou na ponta do queixo do lado direito, Jesus deu um cruzado do lado esquerdo, levou o inimigo outra vez ao pó, caiu com aquele carona, se é que o bicho tem cara, né? Caiu com a cara na lama, no pó, ou nas pedras daquele deserto, que pó tinha muito. Deserto tem muito pó, sabe? E tem muita pedra também, sabe? E aí, mas o diabo só ficou nocauteado por alguns instantes. Levantou de novo, recobrou novamente a consciência, se é que o bicho tem consciência, sabe? Porque parece que não tem, não, né? Porque o bicho é mau. Matar, roubar e destruir, consciência maligna, terrível, cruel e perversa. Mas aí, meus irmãos, ele levou agora Jesus na terceira tentação a um monte muito alto. Agora penso eu que isso foi no espiritual, porque não tem condição de um homem, humanamente falando, ver os reinos do mundo e a glória de todos eles num só momento. Porque não existe monte dos mais altos que existe, que parece que é o Everest, né? Está lá para o lado do Nepal e aí por diante, sabe? Pois é um dos mais altos, 5.800 metros de altitude, 6.000 e não sei quantos metros. Se ele é o maior monte do mundo, não tem condição de homem nenhum contemplar os reinos do mundo e a glória dele. Não tem a mínima possibilidade. Creio eu que isso foi num vislumbre espiritual. Isso foi no mundo espiritual que o diabo mostrou e falou: olha, tudo isso é meu. Lucas chega a dizer, 4 também, tudo isso me foi dado, eu dou para quem quiser. Então significa, meus irmãos, que os seguidores do diabo, sabe? E tem seguidor do diabo, sabia disso? Pois é, o diabo pode dar alguma coisa, sabe? Mas aquelas coisas momentâneas, terrena, mentirosa. E se ele dá com a mão, e se ele tiver a segunda mão, ele tira com a outra, sabe? Ou se ele dá com um pé, ele tira com o outro. E o diabo é um mau patrão, viu? O diabo é um mau patrão. Enquanto Jesus me chama de amigo, em João 15,16, hein? 15,15, que ele diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu não vos chamarei mais servo, mas eu chamo vocês de amigo. Enquanto Deus me chama de filho, sabe? Filho amado, o diabo chama o camarada de mula, de jumento, de burro e de coisa dessa natureza. Ah, que mau patrão que é o diabo, hein? Pois aí, por que você ainda continua sendo enganado por ele? Ele é mau patrão, que é uma tristeza, viu? Ruim patrão, viu?
Não dá nada para ninguém. Se der também, dá com propósito, levar sua alma para o inferno, viu? Mas se você converter a Jesus, sua alma, ó, está garantida na mão do Senhor. Porque 1 João 3,8, parte B, diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, sabe? E outra vez, essa mesma carta diz que aqueles que são do Senhor Jesus, o diabo não toca, não. Quer dizer, então, que se... Ué, pastor, essa palavra é dura, essa palavra é pesada. Quer dizer, então, que aqueles que não forem de Jesus, o diabo toca? Pois se Jesus está dizendo, olha, João está dizendo, pelo Espírito Santo, que aqueles que é de Jesus, o inimigo não toca. Então, se a pessoa não for de Jesus, não, o inimigo só não toca, né? Deve estar na mão do inimigo, sabe como é que é? Pois é. Fosse com você, trocava de filiação, viu? Porque o diabo é um mau patrão que é uma beleza. Mau, ruim, cruel e perverso. E aí, quando o diabo leva Jesus num alto monte e começa a mostrar as belezas, as glórias humana e terrena, sabe? É riqueza, poder, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa mesma carta de João tem 5 capítulos, 1 João tem 5 capítulos, é nessa mesma carta, capítulo de número 2, 2, parece que sim, capítulo 2, os últimos versículos do texto, sabe? Fala dessa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, sabe? Se não me falha a memória, porque às vezes eu como tenho tempo aqui para pregar, eu tenho muita coisa na minha mente de Bíblia, mas eu tenho que parar em determinado momento para buscar na memória, sabe? Para lembrar onde está. Mas como eu falo direto aqui, e o meu tempo aqui, eu quero fazer algo assim mais rápido, mais breve, sabe? Eu estou caminhando para o final da mensagem, sabe? Mas então, está escrito isso lá. Agora é poder, é glória para o homem, sabe? E às vezes o homem quer isso, né? Mas não. A Bíblia me fala em Tiago que aqueles que humilham será exaltado, naqueles que exalta será humilhado ou abatido. Não, pelo contrário, nós devemos confiar no Senhor. E aí, Jesus agora vira para ele e fala, quando ele fala, olha, tudo isso é meu, tudo isso me foi dado. Eu dou para quem eu quiser, mas tem uma condição. Qual a condição, diabo? Jesus não perguntou, claro que não. Eu estou dizendo. Qual a condição, diabo? Mau patrão. Se prostrado me adorares. Penso nesse momento que ele lembrou, quando ele é um querubim ungido lá nos céus, que ele via, inclusive, ele dobrava diante do Senhor para o adorar. Então é uma vontade grande que o diabo tem de ser adorado, sabe? Mas não adora o diabo, não, que o diabo é mau patrão. Ruim de paga, que é uma beleza. Paga não, viu? Você trabalha, mas não recebe, não, porque não tem nada para dar para os outros. E se der, é só coisa podre, coisa ruim, sabe? Matar, roubar e destruir. Eu nunca vi quem a função dele é matar, roubar e destruir, se tem alguma coisa para dar para os outros. Tem. Mas Jesus tem vida abundante. Muda de patrão, muda de senhor, porque é bom, Jesus é bom, é maravilhoso. E aí, Jesus usou Deuteronômio 6,13. Hein? Adorarás tão somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto, darás culto. Para de ficar dando culto àquilo que não presta, coisa feita por mão de homens e aí por diante. Adora só Ele, Jesus, o Senhor. Então, o antídoto, estou fechando a minha Bíblia, o antídoto para vencer as tentações do diabo. A fé em Deus, a nossa filiação, a certeza que somos filhos de Deus, a certeza que nós fomos chamados para reinar com Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, oração, fé na palavra de Deus, obediência restrita mesmo, ou irrestrita a Deus. Uma obediência irrestrita mesmo a Deus, não é restrita não. Uma obediência fidelíssima, deixa eu mudar essa palavra. Uma obediência fidelíssima a Deus. Ter um coração grato ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca contínua do Senhor. Pode ter certeza, não tem outro antídoto melhor para vencer o tentador. E aí, quando Jesus deu essa última no diabo,
ele venceu o diabo 10-0, aí o diabo retirou-se. E Lucas diz, viu, no último versículo, que retirou até o momento oportuno, ou seja, ele iria voltar. Então o diabo nunca cansa de perder, sabe? Ou nunca cansa de tentar, mas usa o antídoto, que é Jesus, a palavra, a fé, o amor a Cristo, a obediência a Ele, a filiação que nós temos ao nosso Deus, mesmo como filho de adoção. Fica firme nisso aí, porque aí você sabe como termina que se conta? O diabo deu no pé, nocauteado, sem saber para onde ia, sabe? Porque nem casa o infeliz não tem mais, porque a chave da casa do diabo, Apocalipse, capítulo número 1, sabe? Altura do versículo 18, 19, está lá escrito muito claro, muito objetivo. Capítulo número 1, que o Senhor Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então, ou seja, o diabo nem chave da casa dele não tem. Então, olha para você ver. Como é que você vai ser seguidor de um cabra desse que nem a chave da casa dele não tem? Eu prefiro ser seguidor de Jesus, e você? Ser filho do Senhor, e você? E aí os anjos chegou agora e veio servir o Senhor. Quer que os santos anjos de Deus venham, que é os nossos conserve, como diz a carta aos Hebreus, capítulo número 1, altura do versículo número 14, são espíritos ministradores que são enviados da parte de Deus para ministrar em meu favor e em seu favor? Meus irmãos, temos que ser filho do Senhor. Temos que usar esse antídoto para aniquilar com o veneno da serpente do tentador. É o antídoto da fé, da palavra de Deus, o nosso amor ao Senhor, ter certeza que o Senhor nos ama e temos certeza da nossa filiação. Somos filhos de Deus. Vamos orar, porque eu tenho um tempo estabelecido e eu quero manter ele. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra veio como flecha ao nosso coração nesta noite. E eu tenho certeza que aqueles que ouviu, creu e colocar essa palavra em ação, a salvação certamente materializou. A reconciliação materializou. A cura materializou. E o tentador perdeu, porque os teus filhos usarão o antídoto da fé, da obediência, da oração, da tua palavra e a certeza que somos filhos de Deus, que fomos chamados para reinar com Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. E aquele que é do Senhor Jesus, o inimigo não lhe toca. E foi para desfazer as obras do diabo que Jesus veio. Senhor, sela a tua palavra, confirmando a mesma com milagres, com sinais, com prodígios que hão de seguir a todos que crê, com lares restaurados, casamento restaurado, vida espiritual restaurada, fortalecida e vivificada. E muitos nascendo de novo. Aonde essa palavra for ouvida, recebida e crida, eu determino pela fé mudança de vida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fica em paz, permaneçam em paz, e que Deus em Cristo muitos abençoe, os guarde, os proteja e continue os livrar do mal. Até domingo, às 19 horas, com a nova mensagem. Inscreva no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, aciona o sininho, dá um joinha e certamente ali nos comentários, adiciona um comentário glorificando o nome do Senhor. Era a mensagem, irmãos, para pregar no mínimo 1h20 minutos. Mas eu consegui terminar dentro do tempo que eu determinei, graças a Deus. Deus abençoa, graça e paz.